meus amores, hoje dia 15 de julho, nós iremos realizar a correção da avaliação de geografia. Então, bastante atenção aí para tirar as dúvidas, tá? Então, vamos lá. Primeira questão diz assim: as principais rotas pelas quais os primeiros humanos chegaram ao Brasil foram pelo Estreito de Bering, ao sul e pelo Equador? Não, é errado, né? Pelo Estreito de Bering, ao norte, e pelo Oceano Pacífico? Exatamente, essa é a resposta correta, tá? Pelo Oceano Pacífico e pela Polinésia? Não. Pelo Oceano Pacífico e Europa também não, tá? Então, a correta é pelo Estreito de Bering, ao norte, e pelo Oceano Pacífico, né? Foi uma das primeiras coisas que a gente estudou em geografia. Quando a gente coloca lá na página, já tem até o mapa, né? Pra gente poder observar essas rotas, certo? A segunda questão diz assim: os sítios arqueológicos são lugares onde se encontram vestígios de ocupação humana no passado, como pinturas rupestres e fósseis. Sobre os sítios arqueológicos, é correto afirmar. Vamos lá. Primeiro tópico: os sítios arqueológicos permitem a reconstituição da histórica, dos espaços coletivos ocupados por antepassados e a preservação da memória coletiva de povos ancestrais. Totalmente correta esse tópico. Então, esse aí tá certo. Vamos ver os próximos tópicos. Segundo tópico: existem poucos indícios de existência de sítios arqueológicos no Brasil? Não, né? A gente viu aí que existem vários sítios arqueológicos. A gente estudou até alguns deles, né, gente? Considerando que seu povoamento e sua colonização são recentes. Não são recentes. Foi há muito tempo atrás, né? E que os portugueses, quando chegaram ao país, encontraram povos que desenvolveram muito pouco as artes cerâmicas e as pinturas rupestres e que nos legaram poucos vestígios de suas culturas. Totalmente errado esse tópico, tá, gente? Não foi isso que a gente viu. No terceiro tópico, são encontrados em formações rochosas antigas, principalmente em rochas de formação arenítica, por isso muitos sítios estão soterrados, o que torna difícil seu achado. É errado, a gente não viu nada disso, né, gente? E o último tópico: os sítios arqueológicos não mostram muitos indícios dos primeiros habitantes que viviam nesses locais. Muito pelo contrário, né? Os sítios arqueológicos estão lá porque eles têm bastante indícios, né, de que existiram pessoas que viviam naqueles locais, né? Indício dos primeiros habitantes, tá certo? Então, essa também está errada. Então, a resposta correta é o primeiro tópicozinho da segunda questão. Terceira questão: o Parque Nacional Serra da Capivara é um local de conservação arqueológica com uma grande riqueza de vestígios que se conservaram durante milênios, patrimônio mundial da Unesco. É uma verdadeira viagem às origens da civilização na América, dono de uma paisagem única e de uma enorme concentração de arte rupestre pré-histórica, com pinturas que têm entre 6.000 e 12.000 anos. Ele é um dos mais bem estruturados parques do país, local onde se aprende muito sobre os seres humanos pré-históricos. Marque a alternativa correta sobre a localização do sítio tratado no texto. Então, tá aqui o sítio, ó, Parque Nacional Serra da Capivara, né? A gente estudou bastante sobre esse sítio. Então, vamos lá. Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado nas Ilhas de Marajó, na região norte do Brasil, no estado do Pará. Completamente errada esse tópico, né? A gente sabe que o Parque Nacional da Serra da Capivara está localizado na região nordeste, né? Aqui no Piauí. Então, vamos lá. Segundo tópico: Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado na região nordeste do Brasil, no estado do Piauí. Totalmente correto esse tópico, tá bom? Então, aí a gente já descarta os dois últimos tópicos, ó. Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado na Lagoa Santa, nada a ver, né? E o último tópico: Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado na região nordeste do Brasil, no estado de Pernambuco, não, nada a ver também. É no estado do Piauí. Quarta questão:
Os indígenas Tupi-Guarani chamavam suas terras de... Essa é muito fácil, certeza que vocês acertaram de primeira. Vamos ver o primeiro tópico. Pindoba, palavra que significa terra dos palmares? Não, né, gente? Segundo tópico, palmeira, palavra que significa terra dos pindoramas? Também não. Terceiro tópico, pindorama, palavra que significa terra dos pindobas? Também não. E o último tópico, pindorama, palavra que significa terra das palmeiras? Correto. Essa é a resposta da quarta questão, o último tópicozinho. Quinta questão. Termo que diz respeito à densidade demográfica, isto é, a concentração da população em determinada área. O termo citado refere-se ao conceito de... Primeiro tópico, demografia. Não, tá errado, né, gente? Demografia é o estudo das características da população. Então, esse não. Vamos ver, população. População, gente, é o conjunto de habitantes de uma área, tá? Não é diz respeito à densidade demográfica. Populoso, vamos ver. Populoso indica se o número absoluto total de habitantes é elevado. Então, essa também está errada, não é? Vamos ver povoado. Povoado diz respeito à densidade demográfica, isto é, a concentração da população em determinada área. Essa é a resposta correta. O último tópicozinho, tá? Sexta questão. Nós estudamos os dados e para que serve uma pirâmide etária. Agora, observe a pirâmide, indique que dados demográficos são representados em uma pirâmide etária. Então, tá aí a pirâmide do Brasil nesse ano de 2020, olha só. Então, vamos ver aqui o primeiro tópico. A pirâmide etária é um tipo de gráfico que indica o gênero masculino e feminino e as faixas etárias em que estão distribuídas a população. Totalmente certinho esse tópico aí, correto, tá? Então, essa é a resposta correta. Vamos ver os outros tópicos, o que está errado nos outros tópicos. Segundo tópico, a pirâmide etária é um tipo de gráfico que indica o conjunto de pessoas por sexo masculino que habitam a área. Gente, ela até começa um pouco certinha. Ela começa certinha, né? Mas aí o final, ó, o conjunto de pessoas por sexo masculino, só sexo masculino? Não, né? Tá errado. Então, vamos ver aí o terceiro tópico. A pirâmide etária é um tipo de gráfico, correto, que indica o número de habitantes por quilômetro quadrado? Não, né? Ela vai indicar, gente, é o gênero, né? Masculino e feminino, as faixas etárias, né? Essas características que estão distribuídas aí à população. Então, isso também está errado. E o último tópico, a pirâmide etária é um tipo de gráfico que indica que a área que moramos está entre as maiores. Em densidade demográfica também não, totalmente errado esse tópico, tá? Então, a resposta correta da sexta questão é o primeiro tópicozinho aí, tá bom? A sétima questão, vamos ver agora, os dados demográficos no Brasil são organizados pelo Instituto, essa daí, certeza que vocês acertaram de primeira. Vamos lá, OMS, Organização Mundial da Saúde, de jeito nenhum, né? IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, também não. A gente não estudou essas siglas aí. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, correto. Esse é o tópico correto, o terceiro tópico, tá bom? ONU, Organização das Nações Unidas, não, tá? Então, os dados demográficos no Brasil são organizados pelo IBGE, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E oitava questão, a construção e a análise das pirâmides etárias são importantes por quê? Então, vamos lá. Para conhecermos as regiões do país e como seu relevo é formado, não estudamos isso, né? Então, é errado. Segundo tópico, para conhecermos a história e dados culturais de locais históricos. Nada a ver esse tópico. É errado, né? Terceiro tópico, para conhecermos a evolução da população, ok? O nível de desenvolvimento social e econômico de um país, correta.
Essa alternativa está totalmente correta, tá? Então, é o terceiro tópico da oitava questão, que é o correto. Vamos ver o último tópico. Para conhecermos a evolução dos primeiros grupos humanos, não, né? Desenvolvimento social e econômico no país até os dias atuais, lá naquela época até agora, não tem cabimento, né? Essa alternativa. Então, a resposta correta é o terceiro tópicozinho aí, tá bom? Tenho certeza que vocês foram muito bem, tá? E a gente vai ficar por aqui. Um beijo!